vida a bordo de uma nau do século XVI não seria propriamente fácil e está subejamente documentada. A sexualidade a bordo destas embarcações será um dos temas mais interessantes a abordar. No entanto, sobre este tema menos ficou escrito. A carreira da Índia, ou seja, a ligação entre a Índia e Lisboa, Cochim e Goa, nomeadamente, iniciada após 1498, era uma das ligações mais longas e mais árduas. E é, aliás, com esta carreira que se cruza a pergunta que dá mote a este vídeo. A grande densidade de pessoas, que poderiam rondar os cerca de 400 ou 500 elementos de tripulação, num espaço que era tão confinado e que trazia grandes problemas de relacionamento, de comportamento e mesmo ao nível da saúde, quer mental, quer física. Será importante mencionar também que as viagens da carreira da Índia demorariam cerca de 6 meses, se não mais. Ora, parte da tripulação seria constituída por homens com problemas com a justiça ou mesmo a caminho do degredo, criando logo um impacto forte no ambiente da própria embarcação. Logo, a disciplina tinha de ser aplicada com uma mão de ferro e com o emprego de vários castigos e punições. Os espaços de habitação seriam comuns, com exceção para alguns raros passageiros especiais, como sejam o capitão e o mestre da embarcação, que teriam os seus próprios camarotes, e algumas famílias nobres. A privacidade seria escassa. Toda esta conjugação de fatores fez com que a sexualidade a bordo se tornasse numa situação bastante complexa. Ora, a presença de mulheres a bordo não era comum e era mesmo desincentivada. Além da má sorte que traziam à viagem, acreditava-se, era uma potencial fonte de conflito entre os membros da tripulação. O primeiro registro de mulheres em viagem nos navios portugueses remete para 1502, na segunda viagem de Vasco da Gama à Índia. Nessa viagem, os cerca de 20 navios da frota embarcaram 200 mulheres, quando aportaram em Quiloa, junto à costa da Tanzânia. Estas foram escondidas pelos próprios marinheiros. Uma vez descobertas por Vasco da Gama, foi ordenado que as deixassem em terra para que não causassem distrações durante a viagem. Apesar de proibido, nas primeiras décadas de 1500, algumas mulheres teriam mesmo feito a viagem na carreira, sobretudo escondidas. Viajariam também algumas mulheres e filhas de fidalgos e de capitães, com a necessária autorização régia, mas seriam necessariamente fonte de cobiça. A ausência da proteção de um marido ou mesmo de um pai colocaria estas mulheres sob assédio. Um bom exemplo é o do capitão da nau Nossa Senhora da Salvação, que naufragou em 1608 e que durante a derradeira viagem terá assediado 3 órfãs que estavam confiadas a uma passageira nobre. O capitão foi inclusive julgado por esta situação. Existiria uma grande diferença entre mulheres solteiras e casadas e o modo como estas fariam a sua viagem. São também conhecidos alguns casos de mancebas, de pilotos, de mestres e de capitães. Um dos casos documentado é o de Vicente Gil, o armador da nau Graça, que em 1532 teria feito a viagem com a sua própria amante. Por vezes eram introduzidas nas naus mulheres, muitas delas prostitutas, mas uma vez descobertas, sofriam fortes castigos, ou eram mesmo deixadas em portos pelo caminho. A prostituição seria uma prática relativamente assente nas embarcações, mas sempre combatida por missionários, claro. O que não é bem claro é se a prostituição estaria ao acesso de todos ou apenas dos membros mais destacados da tripulação. Mas a satisfação do impulso sexual do marinheiro acontecia também durante as paragens das embarcações, recorrendo, claro está, às mulheres locais, frequentemente com recurso à força. Em alto mar, os embarcados muitas vezes recorriam ao onanismo ou aos contactos homossexuais, forçados ou não. Num relatório dirigido ao rei Dom João III, de 1548, relatando a viagem até à Índia e redigido pelo capitão da Armada, Dom João Henriques, pode ler-se: Estando recolhido na minha câmara A, no quarto da prima, foi ter comigo Dom Manuel Telo e me disse que 2 criados seus lhe descobriram naquela hora que um Diogo Ramires Castelhano
os cometera do pecado de sodomia, e por ser coisa tão abominável ante Deus, meti a mão nisso, buscando as raízes com determinação de as tirar judicialmente. Processei tanto no caso per inquirições, perguntas e outras diligências necessárias que mandei fazer conforme as leis e ordenações de Vossa Alteza. E por me constar do caso totalmente, o condenei à morte natural, tomando primeiro o parecer dos fidalgos e cavaleiros. Ora, o tal fidalgo, Diogo Ramírez, foi condenado à morte e executado, pois a homossexualidade era proibida e condenada por lei. No entanto, estas práticas sexuais seriam relativamente frequentes a bordo, sobretudo impostas aos mais novos, e surgem relatadas em documentos da época, como também refere Amândio Barros. Chegamos então ao coco do mar. Fruto da Lodoiceia maldivica, a palmeira endémica das Seychelles. Este fruto, conhecido na Europa apenas após a primeira viagem marítima para a Índia, tem a maior e a mais pesada semente do mundo. Durante muito tempo, desconhecendo a sua verdadeira origem nas palmeiras das Seychelles, que só foi identificada no século XVIII, os marinheiros que as viam a flutuar no mar e as encontravam nas praias do Pacífico estavam convencidos de que viriam de palmeiras submersas. No entanto, esta semente não é conhecida apenas pela sua dimensão, mas também pela sua forma erótica. É fácil de visualizar na semente a forma das coxas de uma mulher, com a respectiva pubis numa das faces e as nádegas na outra face. O seu antigo nome científico era, aliás, Lodoiceia callipyge, sendo que callipyge vem do grego e significa belas nádegas. Este coco é considerado, por tal, afrodisíaco na Ásia e podemos imaginar o efeito que teria nos marinheiros há tanto tempo em mar alto. Estas sementes eram colecionadas durante os séculos XVI e XVII pela sua forma exótica e também pela raridade, tornando-se muito valiosas. Por esse motivo, todos os cocos eram propriedade dos soberanos das ilhas onde apareciam. Caso alguém não entregasse uma destas sementes, seria condenado à morte ou à amputação das mãos. Na carreira das Índias, seria possível ter acesso a estes cocos. No entanto, não é possível saber quantos marinheiros terão morrido por eles.